graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, neste dia em que nos aproximamos do dia em que vamos festejar a vinda de Jesus a este mundo. Todos se alegram, mas nem toda a alegria que vem desta quadra está no sentido certo. Portanto, há aqueles que se alegram com a festa em si e há aqueles que se alegram com a vinda de Jesus a este mundo para nos salvar. Portanto, não esqueçamos que devemos festejar sim, mas dando honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. Nunca esqueçamos isso, porque de facto é Ele o motivo deste festejo. Hoje trago uma palavra que nos mostra porque é que Jesus teve que vir a este mundo. Vamos começar pelo princípio, e intitula-se A Semente da Mulher. Vamos fazer duas leituras, uma em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e outra em Gálatas 4, 5. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Vamos agora passar para Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que o Senhor se digne abençoar a sua santa e vida palavra em nossos corações. Portanto, nós, crentes, recebemos a adoção de filhos e assim tornamos-nos família de Deus por adoção. Todos sabemos que os desígnios de Deus não podem ser frustrados, pois em todas as coisas o Criador tem um propósito em mente. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há, incluindo o homem e a mulher, criados em santidade, ao homem como coroa da criação, deu-lhe a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto está em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 a 17. Portanto, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, a palavra de Deus diz-nos que o salário do pecado é a morte. Portanto, o pecado gera a morte. Uma morte eterna. Morte quer dizer separação eternamente. Portanto, quem está em pecado nunca poderá estar com Deus na eternidade. Portanto, há um lugar destinado aos pecadores rebeldes, incrédulos, que nunca aceitaram Jesus em seus corações como o Senhor e Salvador das suas almas. Portanto, para estes, a morte eterna. Quando se morre, não deixamos de existir. O corpo morre, o corpo vai para a terra, morre, portanto, transforma-se noutros elementos,
mas o espírito volta a Deus que o deu. É assim que está escrito. Portanto, nós continuamos a existir, vida eterna no céu, porque é vida, e existência eterna no inferno. Eu não digo que vamos viver no inferno, vamos existir lá, portanto, porque a existência no inferno chama-se morte eterna. Morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas a serpente tentou a mulher a comer do fruto da árvore, e ela, por sua vez, induziu o marido a fazê-lo também. Ambos desobedeceram, comeram do fruto proibido por Deus, e deste modo entrou o pecado no mundo e as consequências a ele inerentes. Portanto, eles transgrediram, desprezaram a palavra de Deus, e por essa razão aconteceu o que o Senhor lhes tinha dito: certamente morrereis. Deus avisou, mas o homem não deu ouvidos, preferiu ouvir a voz do tentador e desobedecer. Quando Adão foi confrontado por Deus pelo seu ato, admitiu ter comido da árvore, mas culpou a sua mulher. O mesmo se passou com Eva, quando Deus lhe perguntou: por que fizeste isto? Ela respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. É evidente que Deus sabia perfeitamente o erro que Adão e Eva tinham cometido, mas era necessário que eles tomassem consciência disso e reconhecessem o pecado, o qual tinha feito separação entre o homem e o seu Criador. Deus não interrogou a serpente, mas começou por lhe dar uma sentença também. Como lemos no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o Senhor lhe disse: porquanto fizeste isto, serás maldita, rastejarás, comerás pó todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a tua descendência, e o seu descendente. Portanto, esta é a sentença que é esta: tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Portanto, esta inimizade fala-nos de uma guerra, uma inimizade perpétua entre a descendência de Cristo, o descendente da mulher, a descendência de Cristo, que são os crentes, e a descendência de Satanás, que são os ímpios, os perdidos, aqueles que não amam a Deus e que muitos procuram destruir a obra de Deus sobre a terra, no meio dos homens. Portanto, a serpente representa Satanás, que é o grande opositor de Deus. Ele é um anjo caído, da sua alta posição, tendo-se rebelado contra o Altíssimo e liderado outros anjos a segui-lo. A tentação de Eva no jardim também faz parte da sua rebelião contra Deus. Ali gerou-se uma inimizade entre Satanás e a raça humana que continua até os dias de hoje. Satanás é inimigo de Cristo e da raça humana. Pela sua astúcia, Adão e Eva foram tentados e, por decisão própria, rebelaram-se contra Deus e contra a sua palavra que ele tinha declarado antes dele ser pecado. E, por decisão própria, rebelaram-se contra Deus e contra essa palavra. E ele os sujeitou à morte e também a toda a sua descendência,
com reflexo em toda a terra. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isto está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 20 a 22. Desde então, a morte e o mal afetam todos os seres humanos. Satanás, com a sua habilidade para enganar, continua a seduzir os homens para que eles se afastem de Deus e permaneçam no pecado e na condenação. A profecia de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que acabamos de ler, aponta para a derrota de Satanás por meio da semente da mulher. Por este, a cabeça da serpente seria esmagada, ou será esmagada. Isso também era uma esperança para Adão e Eva e para todos os seus descendentes. Ora, ninguém mais teve poder para vencer o diabo e as suas investidas, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é a semente da mulher anunciada em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aquele que tem o poder para esmagar a cabeça da serpente, mesmo que a serpente lhe cause algum ferimento no seu calcanhar, a derrota da serpente está certa. Portanto, assim como ele enganou a mulher e levou-a a pecar, também Deus a honrou, dando-lhe a capacidade de gerar um filho com o poder para derrotar Satanás. Portanto, ele foi o autor e o causador da queda do homem, da queda do pecado, e por essa razão Deus proporcionou que viesse com o poder necessário para desfazer esse mal que ele causou a toda a humanidade. Os descendentes de Satanás são os filhos da desobediência, daqueles que permanecem nos seus pecados, apesar de saberem que estão a caminhar mal. São os orgulhosos, os arrogantes, os presunçosos, os mentirosos e os que têm por pai ao diabo, que é homicida e pai da mentira, como Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 44. É importante Jesus dizer algo que é de tanta responsabilidade, porque trata-se de uma entidade. O diabo é uma entidade criada por Deus, importante. Só que ele desobedeceu, porque ele, quando estava no céu, tinha uma posição sublime. Portanto, Jesus está a dizer, a chamá-lo de mentiroso e de homicida desde o princípio, porque foi com mentira que ele conseguiu enganar Adão e Eva. No Éden, Deus prometeu um descendente da mulher que iria derrotar Satanás, ferindo na cabeça. Os evangelhos de Lucas e Mateus confirmam o cumprimento dessa promessa, relatando pormenorizadamente a concepção virginal de Jesus e o seu nascimento. Na verdade, sem Cristo, seria impossível terminar este conflito, porque o homem, por si só, não teria qualquer possibilidade de vencer este inimigo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como a palavra de Deus nos afirma,
sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isto está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Portanto, todos pecaram. A palavra de Deus não diz alguns pecaram. Todos. Portanto, esta foi o grande propósito de Satanás, conseguir que Adão e Eva transgredissem a palavra de Deus, porque não havia ainda seres humanos gerados por este casal, e por essa razão, cometendo eles esse pecado seria também extensivo a toda a raça humana, porque todos nós estávamos em Adão. Portanto, e como estávamos todos em Adão, saímos todos de Adão e tudo foi contaminado e tudo ficou sujeito ao pecado contra o Senhor. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira promessa de redenção da Bíblia. Deus prometeu para lutar e alcançar a vitória contra Satanás. Este vencedor é designado como descendente ou semente da mulher, referindo-se a Jesus, que iria nascer de uma mulher. Portanto, a palavra de Deus não nos diz que ele queria nascer, portanto, de um homem e de uma mulher, mas refere que este descendente iria nascer apenas de uma mulher. Portanto, Jesus, como homem, não teve pai. O seu pai é o Deus bendito, o Deus eterno. Este vencedor é designado como descendente ou semente da mulher, referindo-se a Jesus, que iria nascer de uma mulher. De facto, o nascimento de Jesus foi anunciado pelos profetas, cujas profecias se cumpriram rigorosamente. Portanto, este nascimento é impressionante, a forma como Deus trabalhou para trazer à humanidade o seu plano de salvação. Deus, já desde a antiguidade, envolveu todos os seus profetas, Moisés e os restantes profetas, até Malaquias, para anunciar de facto a vinda deste Messias, a vinda do Filho de Deus, para salvar a humanidade. Vemos também Deus envolvido em anunciar o seu Filho a este mundo, que, conforme as leituras que se fez há pouco, através dos seus anjos, enviando um anjo a anunciar aos pastores, dizendo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. E depois uma multidão de anjos cantavam, cheios de júbilo, com o facto deste grande acontecimento que Deus proporcionou à humanidade. Portanto, Jesus foi anunciado, apesar de ele ter nascido numa estrebaria, porque não havia lugar de honra onde ele pudesse nascer. Apesar de tudo, ele foi anunciado de uma forma muito, muito importante. Primeiro porque foi anunciado aos anjos. Os anjos foram logo a correr, ver o que é que se tinha passado e falaram tudo o que tinham visto e ouvido quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Depois foram os magos vindos do Oriente
algum tempo mais tarde. Passaram por Jerusalém, foram perguntar ao Herodes. O Herodes ficou muito aflito, ficou com medo que o nascimento de um rei viesse tirar o lugar. Diz a palavra de Deus que ele perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Portanto, depois ele foi consultar os sacerdotes, os fariseus. Portanto, toda a gente ficou a saber de algo que aconteceu naquele momento. E os fariseus, que eram conhecedores das profecias, mesmo assim não creram, mesmo assim deixaram passar ao lado este acontecimento. A vitória de Jesus, bem como a derrota do diabo, vencedores são também todos aqueles que aceitam o sacrifício vicário de Jesus e o recebem como o seu Senhor e Salvador. Cristo foi o descendente da mulher que alcançou a vitória final sobre Satanás e proporcionou liberdade aos cativos. Estas são as boas novas do Evangelho. No meio do caos e da certeza da condenação, só Jesus, o Deus feito homem, poderia pagar à justiça divina a culpa de toda a humanidade. O homem foi criado para viver, mas em consequência do pecado veio a morte, que significa separação. Embora tenha vivido 930 anos, Adão morreu. Morreu espiritualmente e morreu corporalmente, quando desobedeceu e foi expulso do jardim, ficando assim separado da comunhão com Deus. Quando o homem morre, fisicamente, quando o seu corpo morre, a sua alma, o seu espírito volta a Deus que o deu. Portanto, o homem continua existindo. O corpo volta ao pó, mas a alma viverá eternamente. Mas viverá eternamente aonde? Onde? Na verdade, só existem dois lugares depois da morte: céu ou inferno. E então não há um purgatório? Pode perguntar a alguém, porque isto também tem sido ensinado falsamente aos homens, que há um lugar para purificar aqueles pecados que, quando alguém morre, ainda leva deste mundo, e então vão ficar no purgatório muito tempo, até que possam ser purificados totalmente, e depois podem ir para o céu ou não. Isto, de facto, é uma invenção humana e uma mentira do diabo para iludir os incautos e para desvalorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, porque Ele nos deu a certeza da salvação e da vida eterna para todos aqueles que creem. Quando Ele deu as últimas instruções aos seus discípulos, Ele disse: ide por todo o mundo, ou por outro. Primeiro Ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Jesus tem todo o poder no céu, na terra e em todo lugar, sobre tudo e todas as coisas. E depois disse: portanto, ide e preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto é ponto assente. Aqui temos a certeza da condenação eterna e temos também a certeza da salvação eterna. Portanto, e então não há volta a dar, ou céu ou inferno. Ele também disse noutra ocasião, a respeito da sua palavra,
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, que ninguém se iluda, porque isto aqui é ponto assente. Quem crer tem a garantia da salvação eterna, quem não crer tem a garantia da condenação eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. A condenação está só neste ponto. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram e amam mais as trevas do que a luz. Amam mais a mentira do que a verdade. Amam mais o diabo do que a Deus. Portanto, a condenação está só nisso, mais nada. A rejeição total da salvação eterna que Deus preparou para cada um de nós. Aqui está a resposta para quem crê e para quem não crê. Quem crê é salvo e vai morar no céu. Quem não crê já está condenado e vai para o inferno. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, ele também prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vemos, na verdade, um anseio nos seres humanos de se agarrarem à vida, andam por aí a fazer exercício físico, correndo, andando a pé, andando de bicicleta, para manter o seu corpo saudável, para ver se conseguem mais alguns anos de vida sobre a terra. E desprezam totalmente esta oferta de Jesus para que tenham vida em abundância, vida que não acaba, vida com qualidade. Esta é a promessa de Deus para todos aqueles que desejam receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O homem será ressuscitado para viver com Cristo eternamente. Se, no entanto, rejeitar a Jesus, também será ressuscitado, mas para julgamento e ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. A primeira morte é o corpo, a segunda morte é a morte da alma, a morte eterna. Ali ficará eternamente separado de Deus em tormento sem fim. É preciso meditar muito bem. Tormento eterno. Vida eterna é vida para sempre. Tormento eterno é tormento sem fim. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme está em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que também lemos. Cumpriu-se a Escritura de Isaías, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Capítulo 7, versículo 14. Portanto, o nascimento deste filho, deste descendente, tem poder para esmagar a cabeça da serpente. Foi anunciado também por Isaías. Este profeta existiu antes de Cristo, 700 anos. Vejam só. Deus a anunciar o seu plano de salvação desde os tempos antigos à humanidade. Jesus, quando nasceu, cumpriu na sua vida conforme todas as profecias que Deus determinou que os profetas falassem ao povo e escrevessem. Portanto, para que nós possamos crer e compreender que o nascimento de Jesus não foi um acaso, não foi um acidente, foi algo que faz parte do grande plano de Deus para a redenção da humanidade. Deus soberanamente determinou o tempo certo para o nascimento de Jesus.
a semente da mulher, para destruir o poder do diabo e anunciar ao mundo o seu poder salvador. Todos os descendentes de Adão e Eva herdaram a depravação humana e é por isso que todos morrem, porque todos pecaram. Portanto, e nesta morte a que todos ficaram sujeitos, mesmo assim o homem pode livrar-se desta morte. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus falou ali de um novo nascimento. O homem, no seu estado inicial, nunca pode herdar a vida eterna. Tem que haver uma mudança, tem que haver um novo nascimento. Portanto, para que o homem se possa livrar dessa sentença que o pecado trouxe sobre ele. Mas Cristo nasceu de uma virgem, sendo a semente descendente da mulher, sujeita à lei de Deus, mas inocente, sem pecado, porque ele é o Filho de Deus, gerado em Maria pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Jesus nasceu sob a lei e cumpriu-a integralmente, sem nunca pecar. Quem dentre vós me convence de pecado? Perguntou ele aos fariseus. Portanto, era necessário um homem, um ser humano, sem pecado, para que este se colocasse no lugar daquele que pecou, para de facto morrer e pagar à justiça de Deus pelo seu pecado. Foi por isso que Jesus teve que deixar o céu, despojar-se da sua divindade, baixar à terra e viver entre os homens como um ser, como um homem qualquer, um ser humano qualquer. Portanto, sofreu, padeceu, teve fome, teve sede, como qualquer outro, e finalmente foi crucificado, porque ele voluntariamente se entregou para morrer. Ninguém o matou. Isto foi um plano de Deus, e Jesus dispôs-se a cumprir com este plano de Deus. Como diz Isaías, porque ao Senhor agradou ele fazendo-o enfermar, quando ele derramar a sua vida na morte. Portanto, isto foi um plano de Deus. Não podemos dizer que o mataram, que o assassinaram. Ele se ofereceu para morrer por nós. Ele deu a sua vida por nós. Era a única forma de pagar a justiça de Deus pelo nosso pecado. Ele veio a este mundo e, como qualquer ser humano, ele também estava sujeito à lei de Deus. Aquela lei que o Senhor tinha entregue a Moisés, e ele foi o único que pôde cumprir com toda essa lei. Porque é que é assim tão difícil cumprir com a lei de Deus? Porque, por muito que o homem lute contra o pecado, vem um dia ou outro em que o homem peca, mesmo que cumpra com os 9 mandamentos, transgredindo um, é considerado perante a justiça de Deus como transgressor da lei. E por essa razão não pode ter comunhão com Deus, não pode ser salvo. Mas Jesus, para poder salvar-nos, ele cumpriu com toda a lei de Deus sem cometer um único pecado. Portanto, só nessas condições é que ele se poderia apresentar perante a justiça de Deus como nosso substituto. Então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Cristo pagou a pena que a lei exigia para conseguir a redenção para os que creem. Temos a redenção pelo seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. E qual foi o propósito final do nascimento de Jesus?
Paulo responde, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Na regeneração, o crente recebe nova natureza, dada por Deus. Importa-vos nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. Na adoção, o regenerado recebe os direitos de filho e é feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Podemos assim concluir que o redimido em Cristo recebe mais do que o homem perdeu na queda de Adão. Apesar da separação que o pecado causou entre Deus e os homens, o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviou a este mundo, na plenitude dos tempos, o Salvador completo, perfeito, para a remissão dos pecados do homem. Portanto, o Salvador é completo, o sacrifício é completo para dar a salvação eterna a todo pecador. Não é preciso mais purificação de pecados. Quando alguém salvo por Jesus chegar à eternidade, não tem problema nenhum, está em perfeita comunhão com Deus, porque Cristo é o nosso advogado perante a justiça de Deus e Ele representa perante Deus toda a humanidade. Por essa razão é que Ele é Deus feito homem. Por um lado é o homem que liga com o homem, por outro lado é Deus que liga com Deus. E Ele faz assim, é a ligação entre os homens e Deus. E desta forma está vencido o pecado, está vencida a morte, está vencida a obra que Satanás fez contra a humanidade, levando o homem a pecar. Por essa razão é que Jesus teve que vir a este mundo. Nós não podemos salvar-nos pelos nossos próprios meios, mesmo que façamos muito boas obras, mesmo que lutemos contra o pecado, nunca conseguiremos. Nunca. Porque num ponto ou noutro nós pecamos e no céu não pode entrar ninguém que tenha um só pecado. Mas aquele que está em Cristo tem todos os seus pecados perdoados, porque Jesus já cumpriu toda a lei. Compete-nos na mesma continuar a lutar contra o pecado, porque aquele que peca deliberadamente não é alcançado por esta graça de Deus. Quem peca deliberadamente não tem hipótese. Mas aqueles que são redimidos por Cristo e lutam contra o pecado, mesmo caindo de vez em quando, cometendo os seus pecados de vez em quando, e arrependendo-se e pedindo perdão a Deus, a sua purificação está sempre presente, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e continua purificando. É uma purificação automática na vida daquele que é crente em Jesus, que luta contra o pecado, que ama o Senhor. Portanto, a sua purificação é contínua e no momento que ele for chamado por Deus, está salvo, está isento do pecado perante a justiça de Deus. Portanto, este foi o grande plano de Deus, aquela tão grande salvação que a Bíblia nos fala, que Deus pôs ao alcance de cada um de nós. Por isso, apelo a todos os ouvintes que não deixem passar mais um Natal para aquele que ainda não aceitou Cristo, sem que Jesus nasça no seu coração. Portanto, celebremos todos nós este Natal, mas com Cristo no nosso coração, porque dessa forma temos garantida a vida eterna. É esta a palavra do Senhor, é este o seu grande plano de salvação, que foi anunciado por todos os profetas, que foi anunciado pelos anjos que Deus enviou àqueles pastores e que tem sido anunciado através de toda a terra por todos os mensageiros de Deus, por todos os seus servos. Temos glória a Deus e que assim seja, que a palavra do Senhor possa permanecer nos nossos corações. Amém.